Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus possa nos abençoar nesta noite e aqueles que nos acompanham pela internet, votos de muita paz. A nossa Michele trouxe já um spoiler da nossa fala, porque este ano completam-se 160 anos do lançamento de O Livro Céu e Inferno. É a quarta obra do Pentateuco kardeciano e vamos encontrá-la também no quarto livro, na quarta parte, também chamado quarto livro de O Livro dos Espíritos. Nas consolações, nas penas, nos gozos, na situação da alma quando se encontra na erraticidade ou nos destinos que a todos nos aguardam. No dia 1º de agosto Aqui aparece um negocinho para mim. No dia 1º de agosto de 1865, ele é lançado em Paris com uma grande venda e Kardec nos traz o resultado das suas reflexões e uma série de mensagens vinda dos Espíritos e mensagens estas que também foram colhidas ao longo dos anos anteriores e que vamos encontrá-las na Revista Espírita, em algumas passagens coletadas naquele laboratório de informações que Kardec as compila e vamos encontrá-la nestas elucidações que nos mostram o resultado desta pesquisa fenomenal que Allan Kardec nos traz. Há uma passagem no Velho Testamento, um dos profetas do Velho Testamento, que se chama Ezequiel, no capítulo 33 e no versículo 11, nos traz uma mensagem como se ele estivesse recebendo a informação de Deus. Logicamente, na sua capacidade de percepção, o profeta Ezequiel vai na sua análise interpretar como se fosse o próprio Criador. Mas os bons espíritos trazem, talvez até Jesus, algumas informações que nos dizem respeito, porque Deus não quer a morte do ímpio. E vamos encontrar este mesmo trechinho, bem no frontispício da obra O Céu e o Inferno, logo na primeira página, e nos traz a seguinte informação: juro por mim mesmo, como se fosse Deus falando com Ezequiel, através da sua mediunidade. Disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, e sim que ele se converta, que deixe o mal e que viva. O que nos traz essa informação? Ela é extremamente importante, porque talvez distante de uma doutrina que pune a criatura humana, filho de Deus, pelo contrário, quer que todos nós nos restabeleçamos intimamente com esta lei que está na consciência de cada um de nós. E que uma vez restabelecidos, uma vez mais conscientes, possamos seguir nesta estrada infinita na direção da felicidade. Hoje a nossa fala é mais uma espécie de propaganda do livro Céu e Inferno do que propriamente uma palestra. Então, como nós celebramos os 160 anos desta obra, e eu acho que ela precisa ser estudada, ser lida, é mais do que justo que a gente possa fazer essa campanha publicitária e escolhemos esse dia exatamente porque celebramos os 160 anos desta obra. É uma obra dividida em duas partes. A primeira parte vai nos trazer um exame comparado da visão das diversas doutrinas religiosas e suas percepções sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, assim como sobre as penalidades e recompensas futuras. Vai nos trazer a visão do purgatório, trazendo a visão do purgatório que é adotada pelas doutrinas clássicas, o catolicismo, e principalmente o catolicismo, e a visão que o Espiritismo tem a respeito desta região intermediária. E também vai falar sobre anjos, sobre demônios,
sobre as penas futuras? Será que Deus criou seres já de início, na largada, perfeitos, sem nenhuma necessidade de aprimoramento? E será que fez a todos nós ainda com todas as fragilidades que cada um de vocês sabe, porque eu sei as minhas. Cada um de nós sabemos os pontos fracos que possuímos. E às vezes, neste exame comparativo, nós nos sentimos tão para baixo. E quantas vezes os suicídios não ocorrem, principalmente nestes dias de tanta confusão em nosso planeta. Então nós vamos perceber que esta obra vai nos trazer com uma espécie, com um esforço, melhor dizendo, de desenvolvermos o raciocínio, porque a fé que o Espiritismo propõe é uma fé de raciocínio, não é uma fé cega. Já passou o tempo, e acredito que todos nós que aqui estamos numa casa espírita, buscamos respostas lógicas, lúcidas, para que possam ser respondidas pelas nossas perguntas, que fazem parte de um arquétipo, de uma composição de perguntas que nos rodeou a mente por séculos e séculos e séculos. Para onde a gente vai depois que este corpo tão bonitinho, com esta barriga tão bem feita, aqui passa daqui para melhor? Será que o nada vai bater à minha porta? Será que tudo se termina? Tudo se acaba? Essas são perguntas muito frequentes. E muitas vezes a nossa Michele fez a propaganda ali do trio Parada Dura, eu, Biga e o de Clay, no atendimento fraterno. É, na verdade, um acolhimento fraterno, porque nós não temos nenhuma qualificação em psicologia, mas nesta conversa fraterna, nesta forma de acolher as pessoas, que todos nós possuímos minimamente uma capacidade de acolhimento, de emprestar o ouvido para escutar. Quantas das pessoas que aqui chegam com as frases decoradas no seu próprio espírito, de tão arraigadas que estão? Será que existe futuro para mim? Será que existe solução quando eu partir dessa? Não é nem para melhor, para pior? Será que quando baixar o esquife, ou seja, o caixão, nos 7 palmos abaixo da terra, será que eu terei continuidade? E os meus amores? E quem eu amei? E quem eu deixei na terra? Será que um dia eu vou reencontrá-los? São perguntas clássicas e que fizeram parte e que fazem parte da criatura humana. Porque a criatura humana quer solução de continuidade para os seus dramas. Logo no primeiro capítulo, nós vamos ver Allan Kardec trazendo esta dialética, o porvir e o nada. O porvir, ele já entendemos que há uma continuidade, que há uma sequência, que há algo além. Mas e o nada? Será que tudo termina? E não há nada mais desesperador do que você imaginar-se como, no final das contas, tudo que construiu, tudo que passou, todos os sofrimentos que teve com o objetivo primordial de te fazer uma pessoa melhor, tudo isso terminou. Como é que fica uma mãe que numa lei, que numa sequência lógica deveria partir antes do seu filho, mas vê o seu filho descer na tenridade? Como é que se consola uma mãe que vê uma criança de 3, 4, 10, 15, 20 anos desencarnar? O que se fala para uma mãe quando a sua mentalidade é de que simplesmente tudo acabou? Não existe mais esperança. Nunca mais você vai ver o seu filho. É algo absolutamente aterrador. E esta obra vai nos trazer, através deste raciocínio, as explicações. Ela não tem a intenção de nos convencer, mas ela tem a intenção de nos propor um exame de raciocínio para que a gente possa, chegando pela lógica, percebermos, lógico que há solução de continuidade.
Lógico que eu vou encontrar com meu filho. Lógico que eu vou ver os meus queridos que já passaram para o lado de lá. E é uma questão de tempo. Muitos de nós que aqui estamos, e hoje minha mãe me visita, veio do Brasil. Para quem não está na tela, ela levantou as mãos ali falando, sou eu. E sem dúvida, minha mãe é católica, uma católica fervorosa, que faz as suas preces, que tem a certeza absoluta de que a vida segue, continua seguindo, mas a saudade é algo que a gente não consegue subtrair. Quem consegue falar, vai passar um bom tempo e você agora não vai ver mais fulano ou beltrano. Meu pai desencarnou há 3 anos e, sem dúvida, a dor da saudade e a dúvida, será que um dia vou encontrá-lo? Ela é católica, ela acredita que a vida continua, mas dá uma pulgazinha atrás da orelha, né? Será que será o fim? Será que nunca mais o nada ou o porvir? Como diz o capítulo 1. Eu ia fazer essa palestra totalmente diferente, mas ela sentou aqui, eu falei, vou ter que encaixar algumas situações para que possamos acomodar de uma forma apropriada. Mas a gente percebe que através destes médiuns, e Kardec teve a participação de muitos médiuns que trouxeram as notícias do além-túmulo e de como cada uma destas pessoas estava no mundo espiritual. Logicamente, é diretamente proporcional a como viveram aqui na Terra. E digo mais, muitas vezes os nossos julgamentos superficiais não correspondem ao íntimo que vive a criatura nos seus conteúdos internos. Eu vou fazer aqui uma confissão. E minha mãe vai me perdoar, porque ela é muito mais caridosa do que eu. Meu pai era uma pessoa do mundo, pragmático, um homem do mundo. Às vezes falava uns palavrões, né, mãe? Eu falava, pai, pelo amor de Deus, saiu, escapuliu. E ele era uma pessoa do mundo, como muitos de nós somos. E eu pensava, como será um dia quando o papai passar por o lado de lá? O dia vai chegar para todos nós. E chegou para ele há 3 anos atrás. E nós recebemos mensagens de pessoas que absolutamente não tinham a menor ideia de que ele se encontrava numa situação terminal. Até no ano passado, quando nos nossos eventos da federação, tivemos a felicidade do nosso Divaldo aqui estar conosco, lá em casa. E aí ele foi, quando abrimos a porta, ele fica os dias lá em casa, quando tem os eventos, ele leva um susto. Ele fala assim, seu pai está aqui. Aí a gente fica, papai está aqui? Papai está aqui? A gente já leva logo um susto. E ele descreve com detalhes o meu pai. Ele não havia conhecido meu pai. E olha o que ele está dizendo. Não o conheci enquanto estava na terra, mas meu filho falou muito de você. Seja bem-vindo ao nosso clã. Se precisar de alguma coisa, é só falar. Aí o Divaldo, muito jocoso, também falou o seguinte, pretencioso ele, né? Foi assim o tempo todo enquanto estava na carne. Não mudou uma vírgula. Mas o Divaldo nos falou, está lúcido, desperto, completamente lúcido. Nos trazendo determinados detalhes que ele absolutamente não sabia. Nos mostrando de que a vida continua. De que o nada, nestes tempos de materialismo e ateísmo, não tem o menor sentido. Nesta mesma obra, O Céu e o Inferno, quando Allan Kardec traz no item 1, logo no primeiro capítulo, o porvir e o nada, ele coloca em um dos itens quantos suicídios são deflagrados pela crença do nada, quando a saudade muitas vezes arrebata os corações daqueles que se apartaram momentaneamente dos seus queridos e muitas vezes numa tentativa vã de solucionar as suas dores, dão cabo da sua própria vida. Vamos encontrar na segunda parte desta obra, O Céu e o Inferno, nos testemunhos
de uma mãe que amava profundamente o seu filho, profundamente, mas vamos encontrar ela numa tentativa de ter com ele e pensando, ela acreditava de que a vida continuava, mas ela fala, vou me matar, porque assim encontrarei o meu filho. Vibratoriamente estavam em condições distintas e para a infelicidade dela, ela nunca encontrou o seu filho. Momentaneamente, é óbvio, passa um tempo, anos deverão se passar, até que ela tenha a condição de um dia reencontrar o filho, através das reencarnações dolorosas, porque quem dá cabo da sua vida não tem confiança em Deus. Só Deus tem o direito de nos tirar a vida. É a pergunta 944 de Livro dos Espíritos. E ela está composta na quarta parte do Livro dos Espíritos, que vai da pergunta 920 até a 1019. É o quarto livro. E nestas perguntas que têm direta correlação com esta obra, vamos encontrar soluções para a ansiedade, para o desespero, para a descrença e para a certeza absoluta de que, apesar dos pesares, nós conseguimos superarmos-nos, porque Deus não dá um fardo mais pesado para aquele que não consegue carregá-lo. Até nós nos darmos conta desta máxima de que o fardo que nós recebemos são fardos necessários para que a alma possa dar-se conta de que tem potenciais inimagináveis, toma sem dúvida algumas vidas, mas mais feliz aquele que desperta mais cedo e consciente percebe de que em tudo saibamos dar graças, como foi a carta que Paulo envia às comunidades. Nenhum daqueles talvez tenha entendido de uma forma peremptória, autêntica. Quando Paulo fala, dai graças em todas as circunstâncias, se nós trouxermos para uma situação rasa de análise, dar graça para uma desgraça, para uma situação que me ocorre, para a separação de um ente querido, como eu posso dar graças? Mas Deus não é punitivo. Deus é educador, como disse o profeta Ezequiel. Não penso, não quero a morte do ímpio, mas que ele viva e que tenha vida em abundância. Tudo isso nos faz perceber que fomos criados para fortalecimento de possibilidades e potenciais que ainda desconhecemos. Como numa grande academia de ginástica, que é a academia da vida. Em tudo dai graças. No fogo que muitas vezes pode queimar, mas acalenta o alimento. A pedra que pode ser utilizada como tropeço, mas se bem colocada, ela é um grande apoio para as construções. Em todas as situações que aparentemente são negativas, quando a gente tem a visão do espírito imortal, tudo passa a ganhar uma outra expressão. Mas é preciso estar desperto, é preciso estar consciente, é preciso ter a certeza absoluta de que Deus é um excelente educador. Não quer a morte de nós outros. Para o nosso amigo Héctor, que veio falando espanhol, não quer a muerte de nós outros, quer a felicidade. Hoje é uma palestra bilíngue, você já percebeu. É portunhol. Então, portunhol. Então, na primeira parte deste livro, nós vamos encontrar nos capítulos algumas situações que merecem as nossas observações. Porque vai falar do porvir e o nada, que eu já trouxe alguns spoilers. Vai falar do temor da morte, porque todos nós temos. Vou fazer uma pergunta aqui. Eu gosto muito, a Bíblia às vezes faz de uma forma muito didática, ela fala assim, quem é que não tem essa situação, levante a mão. Ela levanta também. Quem é aqui que não tem medo da morte? Todo mundo é espírita, mas vamos falar, quem na hora derradeira, a gente pode não ter medo da morte, mas a gente acho que vai doer. Então todas essas situações fazem parte de pensamentos muito naturais, porque nenhum de nós quer sofrer. E aí nós vamos perceber, nesse estudo minucioso que Kardec faz,
trazendo a visão de um céu que foi pintado pelas doutrinas tradicionais. Um céu que pertence aos eleitos, não um céu que pertencerá a toda a humanidade. Esse estado de consciência que vamos construindo dia a dia dentro de cada um de nós. Há pessoas que vivem em regiões insalubres, em locais terríveis, mas trazem dentro de si um céu de felicidade. Há outras que vivem em castelos, penthouse, os lugares mais lindos, as casas mais bem feitas, mulheres, maridos, banco, dinheiro, fortunas, mas um inferno íntimo. E não conseguem entender que situação é esta. Kardec vai nos trazer que essas condições do espírito são construídas por nós outros e que cada um será o artífice da sua própria destinação. Traz as visões do purgatório como é trazido pela Igreja Católica e que o Espiritismo não desconsidera, porque nesta zona intermediária, e vamos encontrar nos diversos planos vibratórios que o espírito se encontra, as diversas condições da alma, ainda aflita, que tenta se encontrar. Lógico que não é um local onde aquele que é mais ou menos, como diz a nossa querida Cláudia e Monique, que são francesas do passado, demi-bouche, meia boca. Não é nem tão bom, nem tão ruim. Somos assim, demi-bouche, meia boca. Então a gente vai para onde? Vai todo mundo juntinho, agarradinho num ônibus, numa Kombi, para ser pior ainda. Para o purgatório? Não. Nestas diversas faixas vibratórias, nas diversas esferas que vão ser caracterizadas pelo nosso conteúdo mental e vibratório, ali nos encontramos para nos darmos conta de que aonde estamos é aonde pertencemos, porque nossa mente, nossas condições ainda não mereceram o sétimo céu de Paulo de Tarso, quando ele, numa visão um pouco mais limitada, pintava os 7 estágios, o sétimo céu desta estratificação que está nos mundos mais adiantados. Aos poucos nós vamos vendo a doutrina das penas eternas. De onde surgiu a doutrina das penas eternas? Da onde veio esse pensamento? Talvez para os povos mais primitivos, ainda muito arraigados às questões da materialidade, necessitados de uma certa corrigenda. Já viu criança peralta como é que é? Uma mãe tem 2 filhos, um é um anjo que já conseguiu angariar uma bagagem boa, o outro é o cão chupando manga, o rascunho do mapa do inferno que ainda precisa de uma situação um pouco mais limitante. Então a gente percebe que para estas almas ainda tão atrasadas, talvez estas mensagens, a ideia em tempos muito recuados de que quem pratica o mal vai pela eternidade para o inferno, talvez aí seja algo de restrição, de limitação a almas ainda tão imaturas e incapazes de raciocinar. Mas a doutrina espírita nos convida ao raciocínio, à lógica, a perceber de que Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é infinito amor e não quer a morte do ímpio, como disse o profeta Ezequiel logo no começo. Quer que ele viva, que se reconstitua, que se restabeleça, que cresça intimamente. E a reencarnação vai nos propor esta constante volta à carne nas situações necessárias, mesmo que sejam limitantes, para que eu possa aprender em tudo dar graças. É o que eu preciso, é o que é bom para mim. Não mais choramingar, não perguntar por que isso aconteceu para mim, mas indagar-se para que isso está acontecendo comigo. Para que eu possa, racionalmente e conscientemente, utilizar todo o ferramental que o Espiritismo me deu e segue me dando e utilizá-lo com sabedoria e com inteligência.
Fala das penas futuras segundo o Espiritismo. Traz os anjos, traz os demônios, estes seres que não foram criados eternamente para a maldade, ou anjos caídos que chegaram aos níveis mais altos de evolução e de repente por vaidade o anjo caiu e virou um demônio. Se ele tem conhecimento de toda a verdade, de toda a lucidez, tem conhecimento do Altíssimo, pode este espírito, criado e já alcançado todos esses estágios, regredir? Absolutamente que estas doutrinas que pintam os dois extremos, os anjos criados absolutamente irretocáveis e felizes, e os demônios que foram os anjos caídos, não tem lógica para alguém que pensa. Mas nós vamos perceber que a doutrina da reencarnação, como está na pergunta 171, que um pai amoroso nunca fecha uma porta para um filho que verdadeiramente se aposentou, não, se arrependeu, é influência espiritual, se arrependeu, não vai dar a chance dele voltar muitas vezes? Lógico que sim. E aí neste ir e vir na carne, a gente alcança as felicidades que um dia todos nós estamos por alcançar. Está por vir. Fala da intervenção dos demônios nas modernas manifestações, ou seja, desses espíritos ainda baixos que nos influenciam. Mas por que eles nos influenciam? Porque ainda possuímos as qualidades e as características morais não tão elevadas. Lei da afinidade. Quando eu estou enfurecido, com raiva, com desejo de vingança, que companhias espirituais eu posso ali ter angariado? Se nós tivéssemos a visão da mediunidade aguçada, teríamos medo de nós mesmos por estas manifestações que o nosso íntimo deflagra, convidando, a verdade é esta, convidando as companhias que ali se encontram. E aí nós percebemos, em uma das passagens, nesta última dessa primeira parte, a questão que Moisés trouxe, a proibição de evocar os mortos. E muitas doutrinas cristãs trazem muitas vezes rechaço ao espiritismo, porque falam, vocês estão mexendo com coisa que não deve mexer. Isto foi proibido no Velho Testamento, no Deuteronômio. É um dos livros do Pentateuco mosaico. E ele fala, não invocar os mortos. Mas ninguém proíbe uma coisa que não existe. Quando você proíbe alguma coisa, significa que ela existe. Senão não tem sentido. Voltando às questões das penas eternas, para um povo ainda que se utilizava desta faculdade inerente a toda a humanidade, a mediunidade, mas com baixíssimos teores morais, que tipo de espíritos eles iriam invocar? Do mesmo naipe, da mesma faixa, e obteriam as mesmas informações vis, complexas. Moisés se deu conta disso. Tanto é que ele se dá conta disso, que coloca uma lei peremptória, proibido, e que, se interpretada literalmente, nós não vamos chegar às conclusões de que houve uma razão de ser na proibição daqueles tempos recuados. Mais tarde, no livro também do Velho Testamento, talvez no livro de Números, nós vamos perceber que Moisés traz uma prerrogativa a determinados médiuns que poderiam receber as instruções do mundo espiritual. Então, proíbe para um e libera para outros? Lógico que ele percebeu que alguns já tinham qualidades morais mais elevadas e que trariam, talvez, algumas instruções necessárias para a condução do povo hebraico quando é liberto do Egito e vai até a Terra Prometida. Tudo isso tem uma lógica de ser. E se é feito uma examinação muito rápida, de jato, nós não vamos conseguir ter as respostas necessárias. E seguindo em frente, vamos percebendo que nesta primeira parte do Céu e Inferno,
Kardec vai realizar este exame crítico à luz da doutrina espírita sobre temas que sempre povoaram a imaginação do homem e que ganharam as explicações pouco racionais por parte das religiões ao longo do tempo. Quantas pessoas foram queimadas nas fogueiras por receberem as comunicações do mundo espiritual? Vamos ver a figura de Joana d'Arc, a menininha que nasceu na cidade de Domremy, na França, em 1412. É ela que liberta o povo francês. A França e a Inglaterra estavam guerreando por 100 anos, a Guerra dos 100 anos. E aí vem Joana d'Arc, aquela menininha nascida em Domremy, passa a ter informações, ela era uma médium especial e recebia as informações do além de que deveria regimentar o povo francês, os exércitos, e conduz os exércitos para que pudessem libertar-se do jugo anglo-saxão e a França continuasse a ser uma nação independente e necessária para que, 400 anos depois, Allan Kardec ali reencarnasse e pudesse trazer-nos a todos nós a obra da codificação. Vemos que a divindade planeja e programa a largo passo. Nada é feito de jato. Vou resolver hoje, vou fazer amanhã. Não, a divindade percebe, porque conta que o Marcelo vai falhar, que o Marcelo vai ter preguiça, que fulano vai acontecer isso, que vai dar uma encrenca aqui, uma ingresia ali. Ingresia nem existe, uma palavra inventada. E vai dar essas situações todas, vai contando com as possibilidades do livre-arbítrio mal exercido e programa de uma forma especial para que um dia nós possamos, para que um dia nós pudéssemos aqui estar falando um pouquinho de doutrina espírita. Mas mais do que falar de doutrina espírita, falarmos de esperança, de consolo, falarmos de amor, falarmos de Jesus. Jesus. Tanto é que no Evangelho de João, ele disse: se me amais, guardais os meus mandamentos, que eu vos enviarei o Consolador prometido, o Espírito de verdade que estará com vós, que ficará com vós, e lhes dirão tudo que eu hoje não posso dizer, porque não tínhamos ainda a capacidade de discernir todas as informações que hoje a doutrina espírita nos disponibiliza, porque o raciocínio e o intelecto e níveis de moralidade já alcançaram graus um pouco mais elevados. Na segunda parte, empolgante desta obra O Céu e o Inferno, vai nos falar a respeito dos diversos exemplos. Fala da passagem no primeiro capítulo, o que ocorre na passagem, quando o espírito passa dessa para melhor. O momento do desenlace, do espírito que se desprende. Quão rápido é esse desprendimento? Será que a alma fica agarrada ao corpo? E ele vai nos trazer informações a respeito dos laços fluídicos que unem o corpo perispiritual, o espírito, em última instância, ao corpo físico. E mais elevado moralmente é o espírito, mais rápido é essa dissociação e os níveis de sofrimento. Vai nos trazer as experiências. Fala dos espíritos felizes, muitos que se encontram no mundo espiritual, alguns que sofreram muito aqui na Terra e que ao passar para os outros estágios vibratórios se encontram em níveis de felicidade que nós desconhecemos. Fala desses espíritos em condições medianas, como disse Monique, a nossa francesa, espírito demi-bouche, meia boca, né, Monique? Mais ou menos. Esses espíritos sofredores, aqueles que se encontram no mundo espiritual com profundos sofrimentos, talvez pelas suas consciências culposas, pelos dramas que vivem, pelas situações que deflagraram enquanto aqui na Terra, os suicidas, estes os mais dolorosos, na tentativa de evadirem-se
das dores atrozes e dos dramas aqui na Terra, encontram-se em situação absolutamente calamitosa. E como disse a pergunta 957 de O Livro dos Espíritos, alguns expiarão a sua prova imediatamente e outras no momento oportuno, em encarnações muitas vezes dolorosas. Mas uma dos quotes, uma das informações que temos na resposta que os Espíritos nos trazem, ela é igual para todos. Nenhum de nós, um sentimento comum, melhor dizendo, é a decepção destes espíritos que, tentando sair da vida física, numa tentativa de dar conta das suas dores, das suas angústias, encontraram-se em situação muito pior do lado de lá. Então, tirar a própria vida, jamais. Monique, hoje eu falei que ia ser bilíngue, hoje já está trilíngue. Criminosos arrependidos. Quantos criminosos que se encontram arrependidos no mundo espiritual, tentando voltar, com as consciências culposas, e as reuniões mediúnicas nos trazem os diversos exemplos. Mas Deus é bondade, uma nova reencarnação será oportunizada. Os espíritos endurecidos e as expiações terrestres, como nós vamos ver um clássico caso chamado Marcel, o menino do número 4, um jovenzinho de 8, 9 anos, num hospital, no subúrbio de Paris, da França, em situação completamente deformada. Eram as pernas por cima da cabeça, os braços, um corpo completamente contorcido. Um jovem deixado pela família, pois ele praticamente não tinha nenhuma significação. Mas aquele menino mesmo, completamente contorcido, era o exemplo de bondade e resignação. Naquele hospital, ele ocupava o quarto número 4 daquele hospital. Por isso o título, Marcel, o menino do número 4. Onde o médico muitas vezes ficava estarrecido pela bondade, pela luminiscência que saía daquele quarto. Mesmo completamente constrangido e limitado, ele era a bondade em pessoa, comparado a outros que ali se encontravam em condições muito mais felizes. E orava por aqueles que ali estavam. Pedia alguns remédios para o médico, porque a carne, muitas vezes, clama algumas situações. E nas dores atrozes que ele tentava dissimular para não atrapalhar o sono dos seus amigos e doentes que ali estavam em situação muito melhor, ele pedia ao médico: "Ô, doutor, me dê mais algumas pílulas, daquelas que o senhor me dá, porque assim eu consigo dormir e não atrapalho o sono de tantos que aqui estão tentando passar pelas situações difíceis." O médico não entendia porque havia sincera bondade e honestidade naquele menino, que seguia, nos anos que passou naquela enfermaria, aconselhando, reconfortando outros em muito melhor estado. E ele desencarna. E no mundo espiritual, vai trazer os seus testemunhos na reunião mediúnica da Sociedade Espírita de Paris, parisiense, e vai trazer o seu histórico, mostrando o passado a que pertenceu, dizendo toda a sua jornada, que em momento distante havia sido vil, havia sido um perdulário, com poder, com dinheiro, com fama, mas escolheu voluntariamente, em situações limitantes, para que ele pudesse domar a impetuosidade que se deu conta no mundo espiritual de que era necessário como uma verdadeira corrigenda para a alma ainda recalcitrante. Diz ele, não foi de imediato, ou seja, sair de uma condição de abastança, de prepotência, de beleza, para esta situação. Passei por outras situações, porque há um espírito de sequência. Ninguém fica anjo da noite para o dia. Então ele houve outras reencarnações necessárias para que pudesse se burilar e aprender com a resignação
esta que haveria de ser a sua prova máxima nesse estágio, neste corpo completamente deformado, porque pediu: quero me testar tudo que aprendi ao longo dos séculos e no mundo espiritual. No mundo espiritual ele passa a ser a alma bela, não mais com o corpo deformado, mas o espírito livre que traz as suas noções de amor, de fraternidade, de cristianismo verdadeiro na sua verdadeira essência. Segue então os nossos amigos nessa passagem, nesse capítulo a passagem, na confiança da vida futura, que não exclui os temores quanto à passagem desta para outra vida. Absolutamente não. Falávamos nisso no nosso estudo do Livro dos Espíritos, às 6h30, logo no começo. A nossa Keila trouxe até umas considerações a respeito. Muitas pessoas não temem a morte em si mesma, mas o momento da transição em si, sem dúvida, é muito natural. Sofre-se ou não nessa passagem, no momento derradeiro, onde o espírito vai passar de uma morte, de uma vida física para o mundo espiritual. E é por isso que se inquietam todos nós e muitos de nós, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos nessa. E ele nos coloca numa posição de igualdade. Ricos, pobres, todos devemos fazê-la. Não tem ninguém aqui que vai ficar para semente. Sinto dizer. A Biga pediu que nós falássemos isso para vocês hoje. É, Biga. Ninguém vai ficar para semente. Então, por mais dolorosa que seja, nem posição, nem fortuna poderiam suavizá-la. Vendo-se a calma de alguns moribundos e a agonia e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar as sensações experimentadas, nem sempre são as mesmas. Quem, no entanto, poderá esclarecer-nos a tal respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? Quem nos contará as impressões desse instante supremo, quando a ciência e a religião se calam? E se calam, vai dizer este capítulo, a passagem da segunda parte desse livro. Se calam porque lhes falta o conhecimento das leis que regem as relações do mundo, as relações do espírito com a própria matéria. Uma se detém no limiar da vida espiritual e a outra nos limites da vida material. O espiritismo, então, é o traço de união entre as duas. E só ele pode dizer-nos como se opera a transição, quer pelas noções mais positivas que ele nos oferece da natureza da alma, quer pela descrição dos que deixaram este mundo. E o conhecimento do laço fluídico, as questões relacionadas ao perispírito, que une a alma ao corpo, é sem dúvida a chave e de muitos outros fenômenos. Quanto mais nos espiritualizamos enquanto aqui na Terra, menos doloroso é este processo de transição de um lado para o outro. Menos doloroso. Agora está por vir. Cada um de nós é, como havíamos dito, o dono do seu próprio destino. É aquele que vai construir dentro de si mesmo o céu ou o inferno. Este que é um estado de consciência da criatura humana. E, logicamente, existem gradações. Nem todo mundo é super anjo e nem todo mundo é super demônio. Nós estamos aí neste lusco-fusco ainda, na tentativa de aprendermos com os nossos erros aonde nos localizamos, aonde nos lubicamos, aonde vamos seguir, mas fica tudo muito mais fácil com o conhecimento do Espiritismo. E aí, este ferramental que o livro Céu e Inferno nos oferta e nos oportuniza, e recomendamos a leitura, não a leitura para acabar rápido, a leitura com muito discernimento, raciocinando, pensando, para que a gente possa seguir mais conscientes. Eu tinha dito que o Livro dos Espíritos, na quarta parte, no quarto livro,
Ele se dedica exatamente a estas questões que Kardec vai conseguir alargar as explicações na própria obra O Céu e o Inferno. Este primeiro capítulo das penas e gozos terrestres vai da pergunta 920 até a pergunta 957. Vai nos trazer estas explicações: felicidade, infelicidade, perda de entes queridos, decepções, ingratidão, as uniões antipáticas, temor da morte, desgosto da vida, suicídio. E da 958 até a última questão, 1019, nós vamos ver a outra parte que está localizada também no capítulo 2 do livro dos Espíritos, falando destas questões das penas e gozos futuros. O espírito Antoine Cousteau, ele que era um homem em Paris e pertenceu à Sociedade Espírita de Paris, ali botando calçamento, um homem pobre, humilde, mas de níveis morais inimagináveis. Sabe essas pedras portuguesas que a gente tem no Brasil, que vai pisando, vai botando o calçamento? Ele fazia isso. Pouquíssimos recursos, pouquíssimas possibilidades materiais, mas era a caridade em pessoa. Nunca se eximiu de um conselho, de um sorriso, de um afago, de uma prece na direção do próximo. E ele desencarna. Antoine Cousteau está na segunda parte, nos Espíritos Felizes. E o nosso Antoine Cousteau nos traz a informação. Prossegui e um dia, como eu, vendo a pátria dos espíritos, exclamareis: a morte é a vida, ou antes um sonho, espécie de pesadelo que dura o espaço de 1 minuto e do qual despertamos para nos vermos rodeados de amigos que nos felicitam, contentes por nos abraçarem. Tão grande foi a minha aventura que eu não podia compreender que Deus me destinasse tantas graças em troca do pouco que fiz. Ele pensou que tinha feito pouco, não se deu conta. Muitos de nós pensamos que temos feito pouco. Sigam fazendo o pouco que conseguem fazer, mas sigam fazendo, porque este pouco que conseguimos fazer, talvez tenham grandes recompensas no mundo espiritual. E parafraseando uma fala de Madre Teresa de Calcutá, sim, é verdade. Fazemos poucas coisas, muito pouco. Só Jesus consegue fazer muitas coisas, mas que as façamos com muito amor. Segue, Antoine. Tão grande foi a minha aventura que eu não podia compreender que Deus me destinasse tantas graças em troca do pouco que fiz. Parecia-me sonhar, e como outrora me acontecia sonhar que estava morto, temi por instantes ser obrigado a voltar ao infeliz corpo, mas não tardou que me desse conta da realidade e rendesse. Graças a Deus. Em tudo dai graças. A libertação está por vir, mas no tempo de Deus. Nenhum de nós antecipa este momento derradeiro, mesmo que as provas sejam atrozes, e sigamos confiantes de que, se Deus é por nós, quem será contra? Muita paz a todos, e coloco aqui alguns convites para que aqueles que desejam juntarem seus cursos do livro Céu e Inferno em inglês. Aí está a figurinha, quem quiser tirar uma foto ou entrarem no website do Conscious Living. É um estudo completamente virtual. Acontece às quintas-feiras, às 7 horas da noite, totalmente em inglês com o nosso Carlos Baruch e o David. E como a nossa Michele havia trazido, vamos aí celebrar este ano, pelos eventos da Federação Espírita da Flórida, em Lake Worth, os 160 anos de lançamento do livro Céu e Inferno, com este sexteto de amigos que irão trazer as informações referentes à nossa amada doutrina. E a promoção que a nossa Michele trouxe é muito válida, até o dia 1º de fevereiro. Existe, quando você abre nesse QR Code, ele direciona você para as opções de um dia, quem quiser comprar só um dia, quem quiser comprar 2 dias, mas existe uma promoção, se vocês abaixarem, logo no começo, comprando pelo preço de um, você leva 2 pessoas. Então é uma promoção bem interessante.
Como havíamos dito, muita paz. Muito obrigado pela paciência e pela atenção.